Ligações covalentes. Bom, nas ligações covalentes nós vamos ter o compartilhamento de elétrons, onde as forças atrativas entre os átomos, um átomo com o outro, vai ocorrer entre os elétrons de um átomo com o núcleo do outro, e as forças repulsivas entre os elétrons de um átomo com o elétron do outro e o núcleo de um átomo com o núcleo do outro. Bom, vamos analisar aqui. Eu tenho dois átomos de hidrogênio, perceba, hidrogênio, hidrogênio. Cada hidrogênio tem um elétron. Aqui eu tenho dois elétrons. Não importa de quem seja o elétron, eu sei que um elétron é de um átomo e um elétron é de outro átomo. Muito bem, nessas condições eu percebo que o núcleo vai sentir repulsão pelo núcleo. O elétron vai sentir repulsão pelo elétron. Isso gera forças repulsivas. Mas, ao mesmo tempo, o núcleo sofre atração pelo elétron. O núcleo do outro átomo sofre atração pelo elétron. Então, o equilíbrio dessas forças repulsivas com as forças atrativas gera uma distância de equilíbrio, onde estes dois átomos vão formar uma ligação covalente e vão, então, compartilhar os seus elétrons. Bom, então, para a gente recapitular, o hidrogênio tem número atômico 1, tem um próton no núcleo e tem um elétron. Se nós fizermos a distribuição eletrônica, um S1, ele só tem uma camada com um elétron. O hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, também tem número atômico 1, tem um próton, um elétron, distribuição eletrônica 1s1, um elétron na sua valência. Muito bem, então aqui nós temos dois átomos de hidrogênio. Estes átomos se estabilizam com dois elétrons, visto que na camada K, nós vamos comportar no máximo dois elétrons, ok? Então estes dois átomos vão compartilhar para ficar com dois elétrons. Sendo assim, o átomo de hidrogênio compartilha o seu elétron com o outro e fica com dois, e ao mesmo tempo o outro átomo de hidrogênio também compartilha. Então percebam, estes dois elétrons são ao mesmo tempo dos dois átomos, agora, ok? E os dois átomos, então, contêm dois elétrons. Logo, essa ligação, ela é chamada de ligação covalente, onde ocorre o compartilhamento de elétrons. Clara a relação entre atração e repulsão entre os núcleos. Observe o gráfico. Eu tenho no eixo da abscissa a distância entre os núcleos. Então veja, o hidrogênio e o hidrogênio aqui está a uma longa distância. Aqui os núcleos estão mais próximos. Aqui os núcleos mais próximos, e quanto mais próximo do zero, mais próximos estão os núcleos. No eixo da ordenada, onde nós temos esses valores menos 436, temos esse valor zero, nós vamos perceber o seguinte: nós vamos verificar que a ordenada está relacionada à energia em quilojoules. Então eu percebo que quando os núcleos de átomos de hidrogênio estão distantes, ou seja, cada átomo possui um elétron isolado, eles possuem uma energia, aqui no caso, equivalente a 0 kJ. Muito bem, conforme os núcleos vão se aproximando, esta energia ela vem diminuindo, veja. Por quê? Porque aqui nós temos sobrepondo as forças de atração. Este núcleo atrai o elétron do outro átomo. O núcleo do outro átomo atrai o elétron do hidrogênio vizinho. E assim nós vamos sobrepondo as forças atrativas. E isso vai diminuindo a energia, diminuindo, até que chegue um ponto, veja, que a energia vale menos 436 kJ. Se nós observarmos bem, os átomos estão a uma certa distância. E esta distância é a distância de equilíbrio entre as forças atrativas e as forças repulsivas entre elétrons e núcleos. Porque se eu aproximar este núcleo deste, se eu torná-los mais próximos, conforme eles foram ficando mais próximos, a energia vai aumentando, ou seja, o meio composto vai ficando
instável. Os átomos compartilham elétrons para se tornarem estáveis, ou seja, terem menos energia. Então, observe aqui que da distância de equilíbrio, nós temos uma distância entre os núcleos de 74 picômetros e uma energia de menos 436 kJ. A distância entre os núcleos mais estável, ou seja, a distância da ligação covalente. Então, o gás hidrogênio, né, que é uma molécula, veja, constituída por dois átomos de hidrogênio, podemos dizer que é uma substância simples, não é verdade? Porque ela é constituída por um único tipo de elemento químico. Esses dois átomos de hidrogênio estão compartilhando seus elétrons, formando assim uma ligação covalente simples. Olha, eu posso representá-la assim, assim ou assim. Veja, eu tenho dois átomos sendo compartilhados. Cada par de elétrons eu posso representá-lo na forma de bolinhas, que seria a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Ou então, esse par de elétrons representá-lo com um traço, que seria então uma ligação covalente. Muito bem. Então veja, aqui nós temos uma ligação covalente. Uma ligação covalente simples. Então veja, um par de elétrons é um traço. Eu costumo dizer que a reta, né? Qual que seria a definição de uma reta? A união de dois pontos. Então, a união de dois elétrons gera uma fórmula chamada de fórmula estrutural. Ao invés de desenhar dois elétrons, eu faço uma reta, onde representa uma ligação covalente simples. Quais seriam então as formas de ligações? Um átomo pode compartilhar com outro um par de elétrons, dois pares de elétrons, três pares de elétrons. Se compartilhar um par de elétrons na fórmula estrutural ou fórmula de Cooper, nós temos um traço. Dois pares de elétrons, dois traços. Três pares de elétrons, três traços. A ligação que compartilha um par de elétrons ela é chamada de ligação simples. A ligação que compartilha dois pares de elétrons é chamada de ligação dupla. E a ligação que compartilha três pares de elétrons é chamada de ligação tripla. Então temos aqui, né, os pares eletrônicos, um par eletrônico, ligação simples, dois pares eletrônicos, ligação dupla, três pares eletrônicos, ligação tripla. Bem, os átomos, eles compartilham os elétrons de acordo com a sua necessidade, ou seja, de acordo com a sua estabilidade. Nós sabemos que os átomos mais estáveis são os átomos que se encontram no grupo 18, que tem 8 elétrons. Então, nós vamos lembrar da teoria do octeto. A posição de um elemento na tabela periódica permite determinar o número de elétrons que seu átomo deve compartilhar para adquirir uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, satisfazendo a teoria do octeto. Ou seja, se o elemento pertence ao grupo 16, ele tem 6 elétrons, então ele vai compartilhar 2 elétrons para ficar com 8. Se ele pertence ao grupo 17, ele tem 7 elétrons, então ele vai compartilhar 7 elétrons, se ele pertence ao grupo 17, ele tem 7 elétrons, então ele vai compartilhar apenas um elétron, porque 7 mais 1 dá 8, certo? Se eu compartilho um elétron, eu faço uma ligação covalente simples. Se o átomo compartilha 2 elétrons, então ele vai fazer 2 ligações covalentes simples ou uma ligação covalente dupla, como nós já vimos anteriormente. Na molécula de H2, ambos os átomos apresentam 2 elétrons compartilhados. Cada átomo de hidrogênio sempre estabelece uma ligação covalente simples com qualquer outro átomo que não seja um ametal. Então veja, ligação covalente só ocorre entre átomos ametálicos, não metais. Então veja, o hidrogênio tem um elétron, o hidrogênio tem um elétron. Ambos compartilham um elétron, ficando assim com 2 elétrons. Temos aqui uma ligação covalente, né, uma ligação covalente simples. E a fórmula, como está representada aqui, ela é chamada de fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, onde mostram os elétrons. Os átomos isolados, veja, o hidrogênio e o flúor. O hidrogênio pertence ao grupo 1, tem um elétron na última camada. O flúor pertence ao grupo 17. É bom você ter uma tabela periódica para ir acompanhando.
tá bom? Então pega a tabela, dá uma olhadinha, o flúor lá no grupo 17, no segundo período, tem 7 elétrons. Então eu represento aqui os elétrons da última camada. Veja, o hidrogênio tem 1 elétron, ele pode ficar no máximo com 2, porque ele só possui a camada K. O flúor, ele possui 7 elétrons, logo para 8 falta 1. O flúor faz uma ligação covalente, o hidrogênio faz uma ligação covalente. Então aqui os átomos isolados e aqui então a molécula onde eles estão compartilhando seus elétrons. Perceba que na fórmula de Lewis eu represento os elétrons e na fórmula estrutural de Cooper o par de elétrons compartilhados é representado com um traço. Então eu tenho uma molécula, veja, uma molécula que é o fluoreto de hidrogênio, que é uma substância uma substância composta, porque é constituída por 2 átomos diferentes. A ligação covalente que ocorre entre os 2 átomos é uma ligação covalente simples. A substância é uma substância composta. Os elementos da família 16, como o oxigênio, têm 2 elétrons na camada de valência e para completar o octeto devem compartilhar 2 elétrons de seus elétrons. Para isso, devem se ligar a 2 átomos de hidrogênio. Então veja, o hidrogênio tem 1 elétron, então ele faz uma ligação covalente. Outro hidrogênio, 1 elétron, uma ligação covalente. O oxigênio tem 6 elétrons, então para 8 ele faz 2 ligações covalentes. Por isso são necessários 2 hidrogênios. Observe que quando o hidrogênio compartilha o seu elétron com o oxigênio vai ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada hidrogênio fica com 2 elétrons. Cada par compartilhado a gente representa com uma reta. Veja a molécula de água, H2O, é uma molécula composta porque ela é formada por 2 elementos químicos, o elemento químico oxigênio e o elemento químico hidrogênio, e formada por 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Os elementos da família 15, como o nitrogênio, têm 5 elétrons na camada de valência e por isso devem compartilhar 3. Então perceba, o nitrogênio tem 5, para 8 falta 3, então nós vamos colocar 3 hidrogênios, cada um vai compartilhar um par de elétrons, formando 3 ligações covalentes simples. Perceba que essa fórmula é a fórmula de Lewis. Os átomos do elemento carbono, que pertence à família 14, têm 4 elétrons na sua camada de valência, e por isso devem compartilhar 4 deles. Veja, olha o carbono, 4 elétrons. O hidrogênio tem 1, compartilha um elétron com carbono, ele fica com 5. Outro hidrogênio compartilha o seu elétron com carbono, ele fica com 6. Outro hidrogênio compartilha seu elétron com carbono e ele fica com 7. Outro hidrogênio compartilha o elétron com carbono e agora o carbono fica com 8. Fica estável, de acordo com a teoria conhecida como teoria do octeto. Então percebam que cada hidrogênio compartilha um elétron com o carbono, formando assim 4 ligações covalentes simples. Temos aqui a fórmula de Lewis, onde nós mostramos os elétrons, e temos aqui a fórmula estrutural, onde nós mostramos as ligações covalentes com traços. Veja, um par de elétrons, um traço, um par de elétrons, um traço. Então, ao todo, 3 traços. O oxigênio isolado. O oxigênio pertence à família 16, tem 6 elétrons. Para 8 faltam 2. Então perceba que esse oxigênio vai compartilhar 2 dos seus elétrons com o outro oxigênio, ficando assim cada um com 8 elétrons. Observe que foram compartilhados 2 pares de elétrons entre 2 átomos. Então nós temos uma ligação covalente dupla. Tá vendo? Que representamos com 2 traços. Perceba que na fórmula eletrônica nós colocamos o elétron. Na fórmula estrutural nós colocamos apenas os traços representando essas ligações covalentes. Vamos observar então a molécula de água, onde o hidrogênio está compartilhando seus elétrons com o oxigênio, visto que o oxigênio aqui ele possui 6 elétrons e o hidrogênio 2. Então, o oxigênio precisa de mais 2 elétrons, por isso ele vai fazer 2 ligações covalentes simples. O carbono tem 4 elétrons, para 8 faltam 4, então ele tem que fazer 4 ligações covalentes.
Como cada oxigênio tem 6, ou seja, cada oxigênio precisa de 2 elétrons, então o carbono vai compartilhar com o oxigênio 2 de seus elétrons com cada oxigênio. Então o carbono compartilha 2 dos seus elétrons com este oxigênio. O carbono compartilha 2 destes elétrons com este oxigênio, fazendo assim 4 ligações covalentes, sendo que o carbono realiza 2 ligações covalentes duplas. Ao todo são 4 ligações covalentes, sendo 2 ligações covalentes duplas. O oxigênio ele possui 6 elétrons na valência, com 2 fica com 8. Esse oxigênio tem 6, com 2 fica com 8. Então nós temos tanto a fórmula eletrônica quanto a fórmula estrutural. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Em uma prova, pode tanto pedir a fórmula eletrônica como a fórmula estrutural. A fórmula eletrônica nós mostramos os elétrons e a fórmula estrutural nós mostramos as ligações covalentes através de traços. Veja o nitrogênio, os átomos isolados. O nitrogênio tem 8 elétrons. Então, quando o nitrogênio vai se ligar com outro nitrogênio, nós vamos emparelhar os seus elétrons. Como para 8 faltam 3, né, ele tem aqui 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Para 8 faltam 3. Esse tem 5. Então, nós emparelhamos 3 elétrons, mostramos o compartilhamento dos 3 elétrons. Logo, se ele tem 5 com mais 3, dá 8. Então, nós temos a molécula, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. A fórmula eletrônica pode ser chamada de fórmula de Lewis e a fórmula estrutural pode ser chamada de fórmula de Cooper. Moleculares. Bom, então verifiquem aqui. Nós temos a representação das estruturas na forma de pau and stick, pau e bola, onde as bolas são os átomos e a ligação é representada por paus. Então veja, aqui eu tenho uma molécula biatômica ou diatômica que tem 2 átomos. Aqui eu tenho uma molécula triatômica que tem 3 átomos, uma molécula tetraatômica que tem 4 átomos e aqui também uma molécula tetraatômica. A gente percebe que os átomos realizam as ligações covalentes, eles são representados, os átomos, na forma de esfera e as ligações covalentes na forma de paus. Essa fórmula embaixo aqui, veja, que é o ácido fluorídrico, hidrogênio e flúor fazendo uma ligação simples. Aqui ela omite a ligação simples, ela é chamada de fórmula de Van der Waals. Então eu tenho o hidrogênio na bolinha branca e o flúor com a bolinha amarelada. Aqui eu tenho a água. Veja que a água tem uma molécula de oxigênio que realiza uma ligação covalente simples com o hidrogênio e uma ligação covalente simples com outro hidrogênio. Então, tem um átomo de oxigênio central ligado a 2 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho a amônia, que possui um átomo de nitrogênio que faz 3 ligações covalentes simples com cada hidrogênio. E observe que na fórmula de Van der Waals essas ligações são omitidas. E aqui eu tenho o metano, que é o CH4. O carbono é o átomo central, que realiza 4 ligações covalentes simples com cada hidrogênio, formando então esta estrutura. Temos o CO2 com a sua fórmula molecular. Percebam, eu coloquei a estrutura representada carbono, oxigênio, e nessa substância composta eu tenho um átomo de carbono e tenho 2 átomos de oxigênio. Muito bem, uma prova pode pedir para você representar a fórmula eletrônica ou a fórmula covalente. Vamos começar pela fórmula eletrônica. Átomos de carbonos têm em uma molécula de CO2, é uma molécula de gás carbônico. Bom, nós temos um átomo de carbono. Quantos elétrons o carbono tem na valência? Então nós vamos lá na tabela periódica, verificamos que o carbono pertence ao grupo 14, então ele tem 4 elétrons na valência. Como ele tem 4 elétrons na valência, eu vou multiplicar pelo número de átomos de carbonos. Nesse caso, eu só tenho um átomo de carbono, então ele possui
apenas 4 elétrons de valência. Lembrando que são estes elétrons de valência que são compartilhados. Muito bem. Quantos átomos de oxigênios possui essa estrutura? Bom, então nós percebemos subscrito do lado direito que são 2 átomos. Vou colocar aqui 2 átomos. Tá. Cada átomo de oxigênio possui quantos elétrons na valência? Tem 6 elétrons, porque pertence ao grupo 16. Muito bem. Como eu tenho 2 átomos e cada átomo tem 6 elétrons na valência, dos oxigênios eu terei um total de 12 elétrons da valência. Total de elétrons na camada de valência da molécula do CO2. Bom, o total de elétrons vai ser 4 mais 12, ou seja, 16 elétrons. 4 mais 12, 16 elétrons. Bom, mas por que eu somei o número de elétrons de valência? Eu vou colocar aqui, 16 elétrons. Porque são estes elétrons que são compartilhados. E, logicamente, para montar a estrutura, eu vou montar a estrutura de forma que todos os átomos fiquem com 8. Muito bem. Então vamos começar a montar a estrutura. Eu vou colocar o carbono no meio dos átomos de oxigênio. Veja, eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Então, eu coloquei o átomo de carbono entre os átomos de oxigênio. Mas por quê? Porque o átomo de carbono ele possui a menor eletronegatividade. O oxigênio tem maior eletronegatividade. Então, eu vou deixar um átomo de oxigênio o mais distante possível do outro, devido à alta eletronegatividade entre eles. Muito bem. Então, vamos começar aqui. Eu vou distribuir 16 elétrons entre estes 3 átomos e todos devem ficar com 8. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é colocar um par de elétrons entre cada átomo. Veja, eu coloquei um par de elétrons entre cada átomo. Quantos elétrons foram? 1, 2, 3, 4. Bom, eu tinha 16, usei 4, então vão me restar 12 elétrons. Muito bem. Segundo passo, o que eu faço? Vou satisfazer as valências, vou satisfazer as pontas. Veja, o oxigênio, quando ele compartilha com o carbono estes 2 elétrons, ele só tem 2, e para 8 faltam 6. Então eu vou colocar aqui, ao redor do átomo de oxigênio, 6 elétrons. Então, destes 12 elétrons, eu vou subtrair 6, restando assim 6 elétrons. Então, agora, este oxigênio tem 8. Próximo passo, satisfazer a próxima ponta. Quantos elétrons nos restam? 6. Onde eu vou colocá-lo? Vou colocá-lo nesta ponta. Vou colocá-lo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usei mais 6 elétrons. Quantos elétrons restaram? 0. Muito bem. Agora eu percebo o seguinte, que o oxigênio tem 8 elétrons, que o outro átomo de oxigênio tem 8 elétrons, mas o carbono não tem 8 elétrons. Para 8 faltam 4. Então nós vamos para o próximo passo. Por quê? Porque eu já distribuí os 16 elétrons. O oxigênio está estável, o outro átomo de oxigênio está estável e o carbono não está estável. Faltam 4 elétrons. Então, vamos para o próximo passo. Bom, como esse oxigênio aqui tem 8 elétrons, eu vou pegar um de seus pares, né, no caso este par, e vou colocar aqui na intersecção entre os 2 átomos de carbono e oxigênio. Se eu colocar estes 2 pares aqui, percebam, coloquei aqui, né? Ele estava aqui, e eu trouxe ele para dentro da intersecção. Ao fazer isto, o átomo de oxigênio, ele permanece com 8 elétrons, o outro átomo de oxigênio continua com 8, e o carbono agora passa a ter 6 elétrons. Bom, o carbono está estável? Não, o carbono ainda não, porque ele tem 2 mais 4, 6. Então, o que nós vamos fazer?
nós vamos pegar mais um par de elétrons do oxigênio vizinho e colocar na intersecção. Tanto faz se for este par, ou este par, ou este par, né? Tanto que eu vou usar, ao invés de usar este aqui, eu vou cortar ele aqui, eu vou usar este par para colocá-lo aqui. Veja, ao fazer isso, olha, tinha um par aqui, ele continua sendo oxigênio, só que agora está sendo compartilhado com carbono. Então, o átomo de oxigênio aqui, ó, tem 8 elétrons, este outro átomo de oxigênio tem 8 elétrons, e o carbono possui 8 elétrons. Muito bem. Então, vejam, montei a estrutura de Lewis, a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. E como seria a fórmula estrutural? Bom, coloco os átomos e verifico quantos pares de elétrons estão sendo compartilhados entre o átomo de oxigênio da esquerda e o carbono. São 2 pares de elétrons. Então, farei aqui 2 traços. E entre o átomo de oxigênio da direita e o carbono, são 2 pares de elétrons. Então, monto aqui 2 traços.